Mateus capítulo 26. Irmãos, o capítulo 26 de Mateus inicia com um plano para tirar a vida de Jesus Cristo. A partir do verso 5, Jesus ele está na casa de Simão, o leproso, ele é ungido por uma mulher. Depois disso, vem o pacto de Judas, traindo a Jesus, vendendo a Cristo como uma ovelha, como um cordeiro. Os discípulos preparam a Páscoa. O traidor é indicado. E no verso 26 ao 30, a ceia do Senhor, Pedro é avisado que ele iria negar, e Jesus ele vai para o Getsêmani, ele é preso, ele é levado ao Sinédrio, e Pedro nega a Cristo Jesus. Mas eu quero me deter nesta noite, no verso 26 ao verso 30, a ceia do Senhor. O texto da palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é interessante quando nós pegamos esse capítulo 26, e eu já falei o que está escrito nesse capítulo 26, e nós olhamos para o passado. Nós vamos notar que nesse capítulo 26, eles começam assim como começou o mundo. Mas como assim? Esse capítulo 26 começa como começou o mundo. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus colocou eles no jardim, e ali estavam cuidando, e entrou o pecado. E o pecado foi um modo pela qual o inimigo tirou a vida espiritual eterna do homem. Ele estava ali para produzir morte. Por isso que eu disse que o capítulo 26 ele começa da mesma forma. O capítulo 26 começa produzindo morte. Se vocês olharem aí o verso 4, o que diz aí? Verso 4. E deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Então ele começa mostrando que Jesus iria ser morto. Mas ao inverso de Gênesis, o capítulo 26, ele traz a morte para a vida. Ali em Gênesis era a vida e a morte trouxe a morte. A morte trouxe a morte. Mas no capítulo 26 de Mateus, não. Mostra que a morte veio para trazer vida. E nada mais precioso do que olhar para o capítulo 26 e ver que no meio do capítulo está
a preparação para a vida. Por que está a preparação para a vida? Os discípulos preparam a Páscoa. O que a Páscoa simboliza no Velho Testamento? O que a Páscoa simboliza no Velho Testamento? A saída do pecado. O povo estava lá no Egito sofrendo. Deus manda Moisés, que enviou 10 pragas, e a última praga era a Páscoa. O cordeiro que seria morto, o sangue que seria aspergido nos portais e nos umbrais, representando ali o sangue do cordeiro, representando ali que quando o anjo da morte passasse, aqueles que estavam ali seriam livres da morte. Então, queridos, no meio do capítulo 26 tem a preparação da Páscoa. Eles estavam celebrando a libertação do Egito, a libertação da escravidão. Eles estavam celebrando o cordeiro que foi morto, o seu sangue que foi derramado. Eles comiam do cordeiro, eles passavam, lembravam do sangue aspergido. Estava ali também na celebração da Páscoa. Quando você vai lá no Velho Testamento, você vê isso, que estavam ali as ervas amargas, que eles tinham que comer para trazer à memória o sofrimento que era o Egito. Então eles estavam ali justamente com o cordeiro, com o sangue, com as ervas amargas, celebrando a libertação do Egito. Mas, irmãos, em determinado momento, enquanto comiam, enquanto celebravam a Páscoa, Jesus ele tomou o pão, ele abençoou aquele pão e ele o partiu. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, por que Jesus não pegou o cordeiro? Por que ele pegou o pão? Porque na celebração da Páscoa tinha que ter o cordeiro, que simbolizava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao pegar o pão, ele estava tirando o cordeiro, que era a sombra do verdadeiro cordeiro que viria para ser sacrificado em favor de todo homem. É por isso que ele exclui o cordeiro e ele pega o pão. E agora ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Já não é mais o cordeiro, mas sim o corpo de Cristo, que nós trazemos na nossa memória. Quando nós comemos do pão, nós estamos trazendo à memória o Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração. Nós trazemos à nossa memória o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no meu lugar, no nosso lugar. Este Cordeiro que sofreu, padeceu, não porque era pecador, não porque era miserável, mas ele morreu, ele sofreu, ele morreu por pecadores. Então, naquela cruz, não é Jesus, naquela cruz é eu e você. Ele está naquela cruz simbolicamente representando os nossos pecados, porque é isso que Isaías diz, que cairia sobre ele o peso do nosso pecado, ele levaria naquela cruz. Então, quando ele pega este pão, ele abençoa este pão, ele está dizendo: eu estou morrendo, eu estou indo partir o meu corpo em favor de vocês. E como eu já fiz aqui, aprendi com o pastor Francisco,
ele diz, ele parte o pão e ele diz: este é meu corpo partido por você, João, por você, Pedro. É como se ele dissesse hoje: este é o meu corpo partido por você, Fernando, por você, Camila, por você, Isaías, por você, João. Então, queridos, o partir do pão não é apenas pegar o pão e partir, mas é olhar o porquê, o significado deste pão partido. E o significado é o seguinte: para você não morrer, eu vou morrer. Para você não ser partido, eu vou partir o meu corpo em favor de você. Mas o texto não para por aí. A seguir, ele tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É interessante, irmãos, que hoje nós sabemos que a Páscoa, que foi celebrada lá no Egito, ela significa a saída do pecado. No Egito, o significado dele é o pecado. Mas para aquela geração que estava ali, eles estavam saindo literalmente do Egito. E a ordem de Deus foi clara: vocês vão pegar o cordeiro, vão matar o cordeiro, vão assar o cordeiro e vão comer com tudo vestido, com as malas prontas, porque vocês vão sair hoje. Vocês vão sair hoje desse Egito. Então, quando nós olhamos para isso daqui, dele pegar o cálice, e ele diz: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele está dizendo: queridos irmãos, olha, hoje vocês estão aprendendo de mim, que eu vou partir o meu corpo, eu vou derramar o meu sangue para a remissão dos teus pecados. Agora não é a saída do Egito, mas é a saída do pecado. E aqui tem algo precioso para nós. Por que tem algo precioso? Porque nós celebramos a Páscoa, nós temos a certeza pela fé que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas apontam para que o pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. E eu, participando disso aqui, eu estou trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz, aonde Ele partiu o seu corpo, aonde Ele derramou o seu sangue para nos tirar do pecado. E eu estou participando disso, eu estou saindo do pecado. Eu não posso voltar para o pecado. Eu não posso voltar para o pecado. Eu não posso voltar para a desgraça do pecado. Porque se eu volto para o pecado, quer dizer que Cristo tem que morrer de novo por mim. Tem que se sacrificar de novo por mim. Isso é uma aberração. É isso que nós fazemos contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o sacrifício perfeito de Cristo, uma vez por todas, por mim, por você, por nós. Então, se nós participamos desta mesa, se nós cremos nesse sacrifício perfeito, nós temos que ter a honra, nós temos que ter a humildade, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não podemos voltar para o pecado. Tem que ter vida, tem que ter esperança, tem que ter cura, tem que ter disciplina, tem que ter perseverança, tem que ter vida com Deus. Porque se não tiver isso, queridos, nós vamos somente comer o pão, nós só vamos beber do suco de uva. É só isso. Agora, se nós vivemos mesmo para a glória de Deus, nós estamos participando
trazendo a memória e vivenciando isso, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Eu estou em comunhão com Cristo. Ao participar do corpo, ao participar do suco de uva que simboliza o sangue de Cristo, eu estou em comunhão com Cristo. E se eu estou em comunhão com Cristo, eu não estou em comunhão com o pecado. Nós estamos chegando na pior parte do ano, Carnaval. É a pior parte do ano. O convite a participar da festa da carne, que não é a carne de Cristo, a participar das bebidas que não são o sangue de Cristo, é uma realidade. E muitos trocam esta mesa pelo banquete do diabo. Muitos trocam. É brincar com Deus. É brincar com a ordem de Deus. E eu vou falar algo que eu aprendi no momento de disciplina pela qual eu passei, por ter dançado uma quadrilha na escola. E o pastor Manuel Desantes, ele olhou para mim e disse: Eliéder, não é a igreja presbiteriana que você manchou. Não é a igreja presbiteriana que você jogou no lixo ao fazer isso. Mas é o nome de Cristo Jesus que está em você. Quando nós pecamos, quando nós erramos, não é a igreja que é manchada, mas é o nome de Cristo Jesus. É uma grande responsabilidade que nós temos. Irmãos, ao celebrar isto, ao mostrar que a Páscoa ficou para trás, que a partir de agora é a nova Páscoa do Senhor, feita uma nova aliança com Cristo. Agora o pacto das obras ficou para trás, agora é o pacto da graça, e o pacto da graça é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, que foi partido e derramado para a nossa salvação, para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E depois de ele fazer este pacto, ele faz uma promessa: eu vou, mas eu voltarei, e naquele dia eu vou beber novo convosco no reino de meu Pai. Não é neste mundo. A promessa de ver Cristo Jesus é um novo mundo, é um novo reino, aonde nós vamos ter a honra de participar da verdadeira ceia do Senhor. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, esse texto eu sempre pensei que era para não crentes. Esse texto é para a igreja. Jesus, ele quer cear com você na sua volta. Ele está batendo a porta. Ele quer que você, igreja, abra e venha cear com ele, porque ele quer cear com você. Esta é a promessa feita. E eu creio nesta promessa. E a cada vez que eu participo, eu trago no coração o seguinte: pode ser amanhã que Jesus vai vir cear comigo no reino de Deus. Pense sempre nisso. Todas as vezes que você participar da ceia, pode ser amanhã que Jesus voltará, para que ele venha cear comigo e eu com ele. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em cada coração. Quero que você feche os seus olhos, novamente venha
a sondar o teu coração, a pedir perdão, para participar da ceia do Senhor.